Sejam bem-vindas! Hoje falaremos de sabotadores do emagrecimento e os benefícios físicos, emocionais, mentais do jejum intermitente. E a sala está cheia. Boa noite, Beatriz, Sônia, Estela, a Rosali, Celi, Eliene, o Orlando Procópio, Margarete, Heloísa, Diante, Fernanda e muita gente aqui reunida. Bom demais! E, olha aí, o pessoal tá animado. Estão me escutando bem? Coloca de 0 a 10. Como é que tá meu áudio aí? Ó, pessoal aí de Jundiaí, Goiânia, Timbó, Santa Catarina, São Paulo, São Domingos, Santa Catarina, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Sapucaia do Sul, ê, coisa boa, 10, nota 10, muito bem, Xanxerê, lá no oeste catarinense, muito bem então, pessoal, então, quem quiser pode convidar ainda mais alguma pessoa, manda esse link para alguém que você sinta que está precisando receber esse ensinamento. Hoje vamos falar justamente aí dos sabotadores do emagrecimento, explicar sobre o jejum intermitente. E claro, esse é a live de abertura do grupo do jejum magnético. O grupo já está aberto e se você ainda não está inscrito ou inscrita, ainda tem tempo de se inscrever, ok? Vamos aí, essa live vai ter umas 9 horas, mais ou menos 1 hora. Se alguém está vendo a gravação, vai durar mais ou menos aí 1 hora. E aí vamos compartilhar muitos ensinamentos, tá bem? Então eu vou estar dividindo entre os slides e a minha apresentação. Mas antes disso, quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o Thiago Djalcon, eu sou médico, criador do grupo do Jejum Magnético, instrutor, palestrante há mais de 14 anos, diretor da Coach Express. E nessa trajetória já foram mais de 10 mil alunos, muitos atendimentos, e também muito trabalho com medicina integrativa, medicina preventiva, que é o que eu acredito e é o que eu gosto. E aí as pessoas sempre perguntam assim, como foi o interesse de um médico em buscar o jejum? O jejum, que é uma ferramenta milenar, é uma ferramenta que se a gente for pesquisar na Bíblia fala de jejum, no cristianismo, no budismo. E claro, então, em muitas escolas se pratica o jejum até como forma de retiro, de meditação, de oração, mas ele é sensacional para a saúde. Mas desde do ano 2000 eu já pratico jejum, gosto de fazer assim frequentemente jejum de 4 dias, já fiz jejum de 7 dias, então sei dos benefícios do jejum, mas a primeira vez que eu fiz jejum assim de 4 dias eu fiquei assim, eu estava estudando medicina e fiquei cheio de dúvidas, né? Ai, será que eu vou conseguir fazer o jejum? Será que não vai me fazer mal? Será que eu vou ficar fraco? E é o que a maioria das pessoas tem esses paradigmas, né? Quando fala em jejum, ai, será que eu vou ficar fraco? Será que eu vou dar conta? E hoje a gente vai falar de alguns mitos com relação a isso. Claro que aqui não é jejum prolongado, é jejum intermitente, onde durante os 21 dias vai ter horário de alimentação e horário de jejum, então realmente fica mais equilibrado. Mas até para falar para todo mundo, eu até nesses dias eu fiz 72 horas de jejum, 3 dias, até botei lá no meu Instagram, exagerei um pouquinho nas festas de final de ano, e aí fui fazer um detox, e aí fiz 3 dias de jejum. Quem aqui exagerou um pouquinho nas festas de final de ano como eu? Vamos ver, levanta o braço aí. Que bom que eu não fui o único, a Denise aí, a Beatriz, não exagerou, a Beatriz, a Sônia. Então, só que quando a gente aprende o jejum como estilo de vida, e é isso que eu quero falar para vocês, quando a gente falar nessa live aqui, vai ter os 21 dias, não é somente você fazer esses 21 dias e depois nunca mais fazer.
E a minha pretensão é que todo mundo leve o jejum como um estilo de vida. Então, por exemplo, quando você já identificou que passou um pouquinho do ponto, por que já não faz jejum no outro dia? Né? Então você vai ter uma ferramenta fantástica para o resto da sua vida. E é essa consciência que eu quero trazer para vocês. E hoje nós falaremos, claro que sim, do emagrecimento e da obesidade, mas eu já quero deixar muito claro uma coisa, né? Quando eu falo aqui sobre emagrecimento, eu estou falando de um emagrecimento saudável. Não é que nós estamos fazendo assim um culto à magreza ou à vaidade, mas sim é aquele ponto de saúde mesmo, que a gente se sente saudável, com energia e com autoestima. Esse, independente do valor que esteja na balança, mas que você sinta disposição para fazer exercício, que você dorme bem. Esses dias uma paciente está me falando, já para eu fazer exercício dói o meu joelho. Tem épocas que eu estou tão inflamada que eu não consigo nem colocar algo no armário, por exemplo. Então, se a gente já começa a entrar nesse nível, aí a gente está no nível alto de inflamação. Então a gente já tem que cuidar. Tudo bem? Então nós vamos agora falar um pouquinho aqui. Vou projetar uns slides para vocês. E aí vocês vão me falar se estão assistindo. Peraí, antes de eu projetar, eu tenho que botar no primeiro slide para que vocês conheçam algo sensacional aqui nesse primeiro slide aqui. E o primeiro slide, vamos ver. Oh, não, peraí. Vou botar aqui, compartilhar a tela. Opa, peraí, tem mais gente entrando. Então, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou compartilhando essa tela aqui. Aqui, estão vendo a minha tela? Dá um joinha para mim, estão vendo? Sim, essa aqui é a montanha de Condor Blanco, onde eu fiz o meu primeiro retiro de jejum de 4 dias. Essa montanha maravilhosa fica lá no sul do Chile. No ano 2000, eu era estudante de medicina e fui fazer um retiro de 4 dias de jejum. E foi a primeira experiência que eu tive e foi sensacional. Confesso para vocês assim que no começo eu estava com dúvidas, né? Porque eu nunca tinha feito jejum, mas eu passei tão bem que a partir dessa época eu comecei a pesquisar mais sobre o jejum. Já fiz mais de 12 retiros assim de jejum entre 4 e 7 dias. E o interesse pelo jejum intermitente foi justamente durante a pandemia, quando a gente não pôde, eu e a minha esposa não podemos fazer atividade física, porque as academias estavam fechadas, e aí que a gente propôs em casal fazer um jejum intermitente. E aí que deu muito certo, que além de emagrecer, mantivemos o peso ideal, a condição ideal de saúde. Então isso foi muito bom, foi uma ferramenta para manutenção da saúde. Porque senão, imagina, né? No meio da pandemia a gente estava sem poder fazer atividade física, né? E acredito que muitas pessoas durante a pandemia pioraram a sua saúde porque ficaram muito tempo em home office, o medo, o estresse físico, o estresse emocional, tudo isso contribui para o processo de obesidade. Então, eu gosto sempre de começar com uma estatística, e essa estatística, obesidade no Brasil, esse é um dado de 2020, tá? Então eu não tenho dado de 2021, que acredito que pode até ser maior, né? 96 milhões de brasileiros estão com excesso de peso, ou seja, naquela época, um ano atrás, 6 a cada 10 brasileiros já estavam com obesidade. Isso calculando no índice de massa corporal. Como é que é o índice de massa corporal? A gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado. Se der acima de 30, obesidade, se der entre 25 e 29,9, sobrepeso. Então aí, claro, isso é muito relativo, mas é um dado assim, a grosso modo, que dá para calcular um pouquinho da obesidade. Então, só para ter uma ideia, como o Brasil está entrando num processo de obesidade e inflamação, entre 2003 e 2020 passou de 12,2% para 26,8% o nível de obesidade em 17 anos adultos, esse dado dos adultos.
E 19,4% dos adolescentes, 1,8 milhões, estão com obesidade. Então, ou seja, né, nós estamos aí com altos índices de obesidade entre adolescentes, adultos também, e principalmente entre mulheres. Então é muito importante entender o seguinte, que 70% estão na faixa etária de 40 a 59 anos, estão com excesso de peso, que é aquela faixa etária em que a gente está trabalhando bastante, às vezes fica sentado, sedentário o dia todo, às vezes tem que cuidar dos filhos, ou tem muitos afazeres e não faz atividade física e descuida da alimentação. Quem que está nessa faixa etária aqui? Coloca no chat. Eu estou nessa faixa etária. E entre as mulheres, né, 29,5% está com obesidade e 62% com sobrepeso nessa faixa etária. Então, se nós observarmos bem, nós estamos aí numa sociedade que está com obesidade. Só que o problema maior, gente, não é a questão, como eu falei para vocês, não é a questão estética, embora, claro, a gente sabe que isso afeta a nossa autoestima, sem dúvida, todos nós, mas é que quando a gente está com obesidade, significa que nós estamos inflamados. E o que é isso, né? Quando a gente está inflamado, o nosso organismo ele já não está com as funções equilibradas. E eu quero falar para vocês que teve uma pesquisa que fizeram na Escócia e nos Estados Unidos também, que agora no Covid, as internações por Covid, o dobro de pessoas, internaram 2 vezes mais as pessoas que estavam com sobrepeso do que as pessoas que estavam com peso normal. Então, isso é muito importante, estar atento que se as pessoas estão inflamadas, elas estão com a imunidade mais baixa, né? E também, claro, não conseguem fazer atividade física, e aí, além disso, tem uma série de fatores. Pode dar mais diabetes, pode dar mais pressão alta, problema cardíaco, e uma série de fatores que pode resultar disso. Tem sentido isso? Sim? Tem sentido? Dá um joinha para mim, que coisa boa! Eu tô nessa faixa etária? Não, eu sou mais novinho, eu sou mais novinha, eu sou mais novinho. Muito bem, o Júlio tá aí também, de Goiânia, que bom. O Linares chegando também na área. Tá da família magnética, tá aqui, né? Coisa boa demais. Então vamos falar agora dos sabotadores. Eu quero ver se você tem um desses sabotadores que eu vou falar agora aqui, né? Então vamos ver aqui os sabotadores da obesidade. E você vai me falar se tem algum desses sabotadores. Sabotadores do emagrecimento. Quer dizer, do emagrecimento, não da obesidade. Primeiro sabotador. Faz uma dieta muito restritiva por um tempo e depois tem o efeito sanfona. Alguém já fez isso? Ficou o mês todo comendo bolachinha, água e sal? E leitinho? E só aguinha? E depois de um mês voltou tudo? Sabe por que acontece isso? Porque aí a pessoa ela fica com carência nutricional. E aí o que acontece? O organismo, depois no outro mês, vai emagrecer. Só que ele vai ficar com muita fome, por falta de nutrição. E aí ele tenta compensar com aquilo que não comeu. Por isso que essas dietas muito restritivas, elas funcionam por um tempo, mas depois deixam de funcionar porque a pessoa fica com carência nutricional. E e no jejum intermitente não acontece isso? Não, porque no jejum intermitente tem um período de restrição alimentar e tem o período de nutrição. E nesse período de nutrição, a gente vai comer comida de verdade, a gente não vai ficar comendo bolachinha, a gente não vai ficar comendo carboidrato, biscoitinho, pão. A gente vai comer comida de verdade. E nessa comida de verdade, que é a dieta low carb, que eu vou orientar vocês, aí sim vai ter menos fome no período de jejum. Né? Quem já fez o grupo aí, coloca aí no chat se isso não é verdade, que fica com menos fome no período de jejum quando a gente come comida bem orientada em relação a comer o excesso de carboidrato. Vamos lá. Segundo sabotador. Está de dieta, mas fica beliscando de vez em quando.
Você já viu essa cena assim? A pessoa fala assim, sai na rua e fala para os colegas de trabalho, não, eu estou de dieta, estou de dieta. Aí chega lá no café da tarde, não pede café, né? Aí deixa eu beliscar um pãozinho de queijo, aí come pãozinho de queijo. Tá. Aí vai, não, não, eu tô de dieta, eu não vou almoçar, eu não almoço. Aí chega na hora da sobremesa, deixa eu beliscar uma colherinha do teu sorvete aí, deixa, só para ver se tá bom. Aí fica beliscando, 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 a hora que vê, já consumiu mais calorias, umas 300, 400 calorias, e o pior, de caloria vazia, de carboidrato. Então, esse negócio de fazer dieta e dizer que está de dieta, não comer e depois ficar beliscando carboidrato e caloria vazia, é um tiro no pé. E eu vejo muita gente fazendo isso, se auto-enganando dessa maneira, querendo beliscar, beliscar, e aí isso, claro, é uma autossabotagem. Por isso, obviamente, ou você faz uma dieta bem equilibrada com um nutricionista, ou faz uma dieta de jejum intermitente, onde você vai ter a dieta low carb durante a janela de alimentação. 3. Finais de semana permite mudança exagerada de bebidas, açúcares e processados. Então, olha só. Tem gente que faz dieta de segunda a sexta e chega sábado e domingo, mete o pé na jaca. É! Aí toma cerveja, e ainda fala assim, ó. Ah, eu vou me dar um prêmio, vou me dar um prêmio. Eu mereço, trabalhei a semana toda, eu mereço. Põe lá um hambúrguer com batata frita e a Coca-Cola. Ah, porque eu mereço, trabalhei a semana toda duro, né? Eu quero me dar um prêmio. Alguém já fez isso? E ainda bota assim no Instagram, eu mereço, né? Aí, só que é o seguinte, o que você restringiu durante a semana, se for em excesso no final de semana, vai compensar. Olha só de finais de semana são mais de 3 meses do ano. Porque sábado e domingo, se a gente for somar todos os sábados e domingos, dá mais de 100 dias no ano. Ou seja, equivale a mais de 3 meses. Então a gente tem que ter esse cuidado dessa estratégia do merecimento do final de semana. Né? Na dieta que eu vou passar, vai ter o dia livre, sim, mas não é para ficar comendo bebidas em excesso, açúcares, alimentos ultraprocessados, porque isso realmente aí vai complicar a sua dieta. Ó, vamos ver aqui, o pessoal está me escutando bem? Sim, verdade. Ó, o pessoal botou aí. Quem já fez aí o grupo do jejum intermitente sabe que se comer bem na hora da janela da alimentação, comer bem na janela da alimentação, opa, vamos ativar o mudo aí, pessoal, senão vai dar a microfonia. Se comer bem na janela da alimentação, não vai ter fome durante o processo do jejum, tá? Vamos lá para o quarto sabotador. Você se alimenta bem, mas escorrega na quantidade e pode não estar tendo um déficit calórico suficiente, justamente. Mesma coisa eu vou falar no jejum intermitente. Se você fizer um jejum de 16 horas e nas 8 horas de janela de alimentação comer o dobro, não vai adiantar. Você tem que comer normal, como se fosse comer às 8 horas. Então, em vez de comer 5 refeições, vai comer 2 ou 3. E pronto, mas vai comer o que você come normalmente nessas 2 ou 3 refeições. Não vai comer em 2 refeições o que deixou de comer em 5, né? Então, aí não vai adiantar também. Então, também tem que ter essa consciência da pessoa estar equilibrando, comendo naquele horário de comida de verdade, mas não em exagero, né? 5. Você só acha que está se alimentando corretamente, enganado pelos produtos zero açúcar, diet ou light. Isso também engorda. Claro, se você comer pão integral e ficar comendo um monte de produtos diet, é sem açúcar, mas tem calorias também. E às vezes tem gente que usa produtos com adoçante. Ah, vou comer um pão integral com queijo branco. Isso também engorda, se for em exagero, tem carboidrato refinado. Então tudo isso tem que ter esse cuidado, porque às vezes a gente exagera numa coisa e só a gente vai fazer um conjunto de ações. Uma coisa só não vai adiantar, a gente tem que observar tudo isso também. Se você viver estressado, vai ser bem mais difícil comer melhor e o cortisol vai aumentar. Então, o que acontece? O estresse,
ele aumenta o cortisol. O cortisol, ele é um hormônio que aumenta a nossa gordura. Tá? Então, por exemplo, a gente tem que entender que a gente chama de anabólico para a gordura, faz com que a gordura absorva mais. Então, se a gente não está dormindo direito, está num período muito estressado, pode estar prejudicando o seu processo de emagrecimento. 7. Você pode ter algum problema na tireoide, então é importante entender que hipotireoidismo dá aumento de peso, tá? Então, se você não tem feito exames na tireoide, busque um médico para fazer os exames, né, do TSH, T3, T4. E se você já sabe que tem e toma medicamento para tireoide, faça regularmente para ver se a dose está correta, porque às vezes com o tempo a dose vai ficando incorreta e a gente precisa estar adequando a dose. E 8, se você viver estressado, vai ser mais difícil. Ah, tá, aqui repetiu ali o 8, mas o que eu queria colocar aqui, o 8 é medicamentos. Medicamentos. Você pode estar tomando algum medicamento que pode estar prejudicando o seu emagrecimento. Medicamentos para dormir, anti-inflamatórios, são alguns dos medicamentos que podem estar prejudicando o seu processo de emagrecimento. Então, pessoal, quero saber desses 8 sabotadores. Coloca ali no chat o número de qual desses você já escorregou alguma vez na vida. Não estou dizendo que foi agora. Qual desses você já escorregou alguma vez na vida? Claro, a gente tem alguns ali, né, que nós observamos. Todos! A Fernanda já votou todos, né, Fernanda? Ai, ai, muito bem. 4, Margarete. Eita. Ixi, vários, vários. Por isso que eu digo que a gente tem que estar bem orientado. Então, por exemplo, a nossa proposta é você fazer um jejum intermitente, mas com supervisão médica, para que eu possa orientar o que você vai comer na janela, os chás para desintoxicar. Tem pessoas que já tentaram o jejum por conta própria e não tiveram resultado porque na janela de alimentação comia errado. Aí não vai funcionar, né? Petiscos, a Rúbia botou petisco, aí fica beliscando tudo, né? A Miriam botou vários, né? Então é muito importante estar atento aos sabotadores. É isso aí. 2, 3, 6, 8. Adiante foi firme ali, pá, botou certinho os números ali. Então eu vou até, enquanto, se alguém tiver uma pergunta desse tópico, faça essa pergunta, né? Deixa aí aqui nos comentários, tá? Porque é muito importante a gente estar aí tirando todas as dúvidas que vocês têm para que a gente possa apoiar você nesse processo de jejum magnético, tá? Daqui a pouco eu vou tirar uma foto com vocês, hein? Daqui a pouco eu vou tirar uma foto para colocar no Instagram. Estresse, tireoide e petiscos, colocou a Sônia. Isso mesmo. Então agora, vamos que vamos. Opa, não deu certo aqui. Vamos botar de novo aqui. Vamos botar de novo aqui meus slides aqui. Isso aqui. Esse slide. Vamos ao próximo aqui. Quais são as causas mais comuns da obesidade? Alimentação errada e vida sedentária, claro que sim. Emoções negativas. Às vezes a gente come muito por carência, por tristeza, por ansiedade. Muito interessante é isso, né? O hábito de ir para frente da televisão comendo biscoitinho, comendo. Às vezes foi até interessante que esses dias eu fui com a Cris no cinema, né? E a gente falou, vamos comprar uma pipoca, vamos comprar uma pipoca. Aí eu falei, mas eu não estou com vontade de comer pipoca. Aí nós chegamos lá dentro, né? Tava todo mundo comendo pipoca. Aí a gente pensou assim, nossa, como é difícil entrar no cinema sem comer pipoca, né? Parece que tem que levar uma pipoca. Mas a gente não estava com fome de comer pipoca então a gente come pelo automático, gente. É incrível isso. E cada vez os potes estão maiores, né? Antigamente era só uma coisinha de pipoca, agora os potes de pipoca são desse tamanho, né? E se vem o combo, vem com refrigerante. Então, eu gosto de pipoca, só que às vezes a gente também tem que observar o seguinte, quando que a gente come por automatismo? Quando que a gente come por ansiedade? E tem uma coisa que é o seguinte, o nosso cérebro,
O centro da saciedade, ele é muito perto do sistema límbico. O sistema límbico é o centro emocional. Então, o cérebro, ele tem cada parte, né, ele coordena uma função do corpo, né? O córtex pré-frontal, a criatividade, a parte da memória, enfim, né? Por exemplo, quando a gente medita, a gente trabalha muito o desenvolvimento do córtex pré-frontal, que dá o centramento, a calma, né? Então, o sistema límbico é a parte emocional do cérebro e o centro da saciedade é muito perto. Então, às vezes, nós estamos ansiosos e a leitura que a gente tem é que a gente está com fome e aí a gente vai comer por ansiedade. Quem aqui come por ansiedade? De vez em quando, de vez em quando. Quem come por ansiedade? Ó, o pessoal já está botando mesmo. O maior problema é a ansiedade, né? Então, a gente tenta compensar, às vezes, a carência preenchendo. Obviamente, aí não vou entrar numa tese de psicologia, né? Mas, obviamente, quem estuda psicologia sabe que a gente tenta preencher aquela carência com uma nutrição, a nutrição que a gente não tem emocional com outro tipo, com a comida. E às vezes a gente passa do ponto. Padrões mentais também, a autoestima, quando abala a autoestima, os pensamentos, a gente começa a gente se sabota tanto que começa a se autodestruir, literalmente, literalmente. Quando você já fala assim, agora já não adianta mais, já estou assim mesmo, vou meter o pé na jaca mesmo, em vez de cuidar, aí mesmo que a pessoa se entrega. E os fatores genéticos e epigenéticos. O que são fatores genéticos e epigenéticos? Genéticos é a tendência que a gente tem dos genes, né? É só observar o que tem na família. Diabetes, pressão alta, colesterol, enfim, né? Artrose, artrite. Só que os cientistas estão cada vez mais trabalhando que os fatores epigenéticos, ou seja, que são os nossos hábitos, são mais preponderantes. Então, mesmo que eu tenha uma tendência a diabetes e eu não, se eu me cuidar do açúcar, fizer jejum frequentemente, eu não vou desenvolver o diabetes. Então, é muito importante ter isso em conta, gente, que tem os nossos fatores, eles não são, a genética não é a dona da verdade. Ela não é uma verdade em si mesma. Os nossos hábitos são preponderantes. E uma das coisas que eu quero compartilhar isso também, que eu já falei em outras lives, que a minha esposa, tanto a mãe como o pai, né, o pai falecido já tinha diabetes, a mãe tem diabetes, insulino dependente, já toma insulina, e então a Cris ela se cuida muito, porque tanto pelo lado do pai como da mãe, tem a tendência a diabetes. Se não se cuidar agora, então a gente faz o exame da hemoglobina glicada todos os anos, da glicemia de jejum, da insulina de jejum, faz o jejum intermitente como um método de prevenção do diabetes. Então é muito importante isso, né? O jejum, ele é um preventivo do diabetes. Então, daqui a pouco eu vou falar dos benefícios, mas é muito importante entender assim, o jejum, ele ficou cada vez mais em evidência nos últimos anos, embora ele seja algo milenar e tem muitos benefícios. O doutor Yoshinori Ozumi, com o Prêmio Nobel da Medicina de 2016, fazem 6 anos. Ele falou da autofagia. Autofagia, anota essa palavra, gente, autofagia. É uma palavra muito importante. E ele comprovou que quando a gente fica com uma restrição alimentar por um período de tempo, o nosso corpo ele começa a consumir partes do corpo que estão em mau funcionamento. Ou seja, imagina assim, a gente tem lá uma parte do corpo que está em desequilíbrio. E no período de jejum ele vai lá e, estou passando fome, eu vou lá consumir aquilo. Então ele começa a deletar, resetar células de mau funcionamento. Isso é a maior prevenção para o câncer que tem, se a gente pensar. É a maior prevenção para doenças crônicas, inclusive o Alzheimer. Então, olha como o nosso corpo é sábio. Ele ficando um tempo sem se alimentar, ele começa a deletar as células de mau funcionamento. A autofagia começa a partir de 24 horas de jejum. E ela aumenta
36, e se faz 72 horas, como eu fiz agora, 3 dias de jejum, ela é excelente, porque eu normalmente busco fazer 3 dias de jejum a cada estação. Então isso me ajuda muito na prevenção da saúde. Então é muito importante ter essa consciência também, né? Que nós temos uma cura para várias doenças da maneira mais simples. Sabe qual é? Parar de comer. Só que, o que acontece? Nem todo mundo está preparado ainda para fazer 72 horas de jejum. Tem que começar de maneira gradual. Quem está me escutando aqui, depois no final a Eliane vai falar. A Eliane, ela já participou de todos os grupos aqui de jejum intermitente. Ela já faz jejuns mais prolongados, e outras pessoas aqui, algumas aqui já fazem mais prolongados. Mas quem está começando tem que começar com 12, com 14, com 16, porque aí vai fazer um muito prolongado e vai sentir muita fome e vai desistir. Nossa, isso não é para mim, é muito difícil. Tem que começar gradual. Por isso que o protocolo que eu passo para vocês é gradual, tem que ser gradual, porque a gente tem que passar por uma certa adaptação. E o que é essa certa adaptação? A gente está muito acostumado a comer carboidrato. O carboidrato é uma energia que gasta rápido, que é o pão, que é o biscoito, que é a massa, que é o arroz, que é a tapioca. Aí o que acontece? Isso dura 2, 3 horas. Aí eu já tenho fome de novo. Quando a gente começa a consumir mais gordura e proteína, ovos, abacate, nozes, castanha, amêndoas, e aí tá passando para vocês, a gente dura mais tempo com essa energia. 5, 6, 7, 8 horas sem fome. E aí a gente se alimenta menos. Então a chave, claro, é o que comer também na janela de alimentação. Tem sentido isso? Sim? Vamos tirar uma foto, pessoal? Eu quero tirar uma foto com vocês para botar no Instagram. Vamos lá, todo mundo se penteia aí, faz uma cara de jejum intermitente, magnético, né? Quem quiser aparecer, né? Ninguém é obrigado, né? Ai, ai. Só para mostrar, eu quero botar no Instagram, olha as pessoas bonitas que estão no grupo. Aí mesmo que o pessoal vai se interessar mais ainda. Então, ó, tirar 2 fotos, tá? E dá um sorrisão aí, sorrisão. Isso. Agora eu vou tirar do outra turma, né? Porque a turma tá grande, hein? A turma tá grande aqui. Então eu tenho que tirar 2 fotos para que a turma toda possa. Opa! Ai, ai, ai. Travei aqui, peraí. Tirar no computador é diferente de tirar no. Essa vida de redes sociais é assim, né? Muito bem, então. O Elton tá aí também, que legal. O Elton aí emagreceu 10 quilos aí em 2 grupos. Manteve, Elton? Tá mantendo aí, Elton? Tá mantendo. Então tá bom. Ele e a sua esposa, né? A Júlia emagreceram. Eu falei que é o casal 20, porque ele emagreceu 10 e ela emagreceu 10. Aí fica o casal 20. Casal 20 é só quem é do meu tempo sabe o que eu tô falando, né? Que tinha um programa Casal 20. Quem tem mais de 40 sabe o que é o programa Casal 20. Quem é novinho fala Casal 20, eu não sei o que é isso, né? Vamos lá então. O pessoal tá entrando aí, o pessoal tá animado aí, tá animado. Também segunda-feira, depois das festas, o que a gente faz, né? Vamos falar de alguns mitos sobre o emagrecimento. Primeiro mito, é preciso comer a cada 3 horas, né? Isso, muitas dietas são assim. Eu não sou muito a favor disso, porque eu acho que a gente não precisa comer 5, 6 vezes por dia, salvo o seu objetivo. Se o seu objetivo é ganhar peso ou fazer um tipo de... tem gente que vai fazer corrida, que vai fazer outro tipo de atividade, aí sim eu acho que tem que estar bem assessorado com um nutricionista e um personal trainer para isso. Mas tirando isso, a gente não precisa comer a cada 3 horas. A indústria alimentícia nos induziu a isso. No mês passado eu trouxe o resumo do livro A Dieta Paleolítica. Os nossos ancestrais comiam uma vez por dia, na hora que eles caçavam e viviam, passavam 24 horas. É que a indústria alimentícia nos induziu que a gente tem que comer a cada 3 horas.
Para emagrecer é só fechar a boca. Ah, sim, se fosse assim tão fácil, todo mundo conseguia. O problema é que às vezes a gente fecha a boca por um tempo e cai naquelas dietas restritivas e depois tenta compensar no mês seguinte. Então tem gente que fez agora dieta restritiva até o Réveillon, né? Para chegar no verão magrinho, magrinha, e agora ganhou tudo no Réveillon e no Natal. Então não vai adiantar, não é sustentável. Outro mito, gordura que engorda. Aí começa a tirar todas as gorduras, aí compra air fry porque tem menos gordura e tira toda a gordura. E o problema não é a gordura, o problema é o carboidrato, gente. O carboidrato refinado, pão, bolo, bolacha, massa, biscoito, tudo isso que é o problema. Tem que comer gordura, o óleo de coco, o abacate é importante. Os hormônios, eles vêm do colesterol, a gente precisa ter colesterol para fabricar os hormônios. Obviamente que a gente tem que evitar a fritura com óleo poliinsaturado, com óleo de soja, com óleo de milho, né? Esse sim a gente tem que cuidar. É melhor investir em alimento diet ou light. Bom, eu já falei um pouquinho sobre isso. Às vezes, aquela prateleira de diet light mais nos engana do que ajuda, né? Porque aí a pessoa começa a consumir tudo isso, acha que está comendo menos calorias e não quer dizer. Às vezes o produto diet ele não tem açúcar, mas tem mais calorias. E o light, às vezes, também, se for carboidrato, você vai comer um pão light, mas é carboidrato e não vai adiantar muito também. Então, a gente tem que cuidar com isso também, né? Eles fazem essas pegadinhas e às vezes a pessoa sem orientação acha que está se alimentando bem. É só fazer exercício e fechar a boca. Olha, isso nem sempre funciona. Eu digo que fazer exercício é bom, sim, eu faço crossfit, faço bike. Só que se você fizer exercício e não se alimentar bem, você às vezes vai depois do exercício querer compensar a fome que você está. Agora, depois eu vou falar, dá para fazer esse exercício em jejum? Claro que sim. Só que para isso a gente tem que preparar o nosso corpo de novo. Eu caio na mesma tecla. Comida de qualidade na hora da janela de alimentação. Aí eu faço o jejum e aí eu posso fazer até exercício em jejum. Mas se eu só comer caloria vazia, pão, biscoito, massa, eu vou ter uma fome enorme. Vai chegar do exercício, eu vou querer comer, senão. Então aí o que vai acontecer? Às vezes nem sempre é uma boa estratégia fazer exercício e ficar sem comer, porque a gente tem que comer comida de verdade. Cortar frutas porque ela tem muito açúcar. Então, às vezes, olha só, eles colocam o vilão às frutas, né? A pessoa toma refrigerante, come pão, come biscoito, doce, e aí, não, agora eu não posso comer uma fruta porque tem muita frutose. Não, claro que a gente pode cuidar do excesso de frutas, obviamente, e buscar as frutas com índice glicêmico menor. É uma das dicas que eu dou até no grupo, né? Em vez de tomar um suco de laranja, por exemplo, coma a laranja. Por exemplo, se você for fazer um suco de laranja com 4 laranjas, é açúcar de 4 laranjas sem a fibra. E isso não é muito legal. Por mais que agora no verão se tome muito suco, isso dá um pico de glicemia. Então é melhor você comer a laranja com o bagaço, porque quando a gente comer a fruta com a fibra, a absorção daquela frutose ela é mais lenta. Então aí não tem tanto pico de insulina. A gente tem que evitar os picos de insulina. E isso é um ponto que muitos não ensinam, porque quanto mais a insulina mantiver alta, mais ela vai estar absorvendo açúcar para dentro da célula e mais vai estar depositando como gordura. Cortar a dieta tem que ser restritiva para dar certo. Então, de novo, eu já falei, né, que às vezes a dieta muito restritiva pode ser um tiro no pé, porque depois vai dar o efeito sanfona. E refrigerante zero que emagrece. Não, nada de refrigerante, nem zero, nem diet, nada. Vamos cortar o refrigerante. Sabe qual é o melhor refrigerante? Quer saber qual é o melhor refrigerante? Sim ou sim? Água com limão. Água com limão. Água com limão. Água com limão. Água com limão, mamão. Bom, para quem está me assistindo pela primeira vez, eu sou assim, eu sou alegre mesmo, sou motivado pelo que eu acredito, né?
Tem gente que pode falar assim, pô, mas esse doutor é assim mesmo? É assim mesmo, até mais, né? Quem não me conhece. Ai, ai, ai. Quem me conhece aqui? Quem já assistiu palestra comigo? Faz um joinha assim. Palestra ao vivo, ao vivo. Coisa boa. Saudades de dar palestras ao vivo, né? Eu, ali, arroz. Então, alguma pergunta, gente? Vamos lá, vamos lá, vamos que vamos. Como é o jejum a cada estação? Olha que legal, que pergunta bacana da Marta, né? Olha assim, por exemplo, no inverno, Marta, a gente sente a necessidade de tomar mais chás, né? Porque é mais frio, a gente precisa de calor. No verão, já fica menos vontade de tomar chá, a gente tem vontade de tomar mais água, mais sucos, né? Água de coco, eu estou falando na janela, né? E depois, durante o jejum, a gente tem que tomar bastante água. O que pode consumir durante o jejum? Anote aí, pessoal. Água, café preto sem açúcar, chá sem açúcar, chimarrão. Ou tererê, né? Quem está no centro-oeste toma muito tererê, né, Júlio? Toma muito tererê aí na região? Mais ou menos? Mais no Mato Grosso, então. No Mato Grosso acho que toma mais. Aqui o Lá pessoal na... toma muito cerveja. Ê, me dá cerveja. Agora sim, tá em Goiânia, tá difícil fazer jejum. Posso tomar kombucha? Pode, na janela de alimentação, Olga. É ótima kombucha, tá? Eu tomo kombucha, ela é ótima para o intestino, sabendo que ela tem um pouquinho de açúcar, né? Que é necessário para as leveduras fermentarem. Ela é ótima para o intestino, porque tem lactobacilo, mas na janela de alimentação, por isso que não pode durante o período do jejum, né? Dá para comer. E tal de comer por compulsão? É isso aí, esse é o problema, né? Ansiedade, né? Como evitar o mau hálito ao jejuar? A Rosália perguntou, boa pergunta. Então, o que acontece? Quando a gente fica em jejum por mais de 16 horas, a gente começa a formar corpos cetônicos. E a gente tem um hálito cetogênico. O hálito cetogênico é porque, tipo, dá um cheiro de acetona. É parecido com acetona. Então, uma dica que eu dou, Rosário, é mascar o cravinho da Índia. Porque o cravinho da Índia, ele não quebra o jejum. Né? Pode dar para fazer o chazinho do cravinho da Índia, mas mascar ele, cravinho da Índia. Uma das coisas, antes que me perguntam, tem gente que pergunta, Tiago, e se eu consumir chiclete sem açúcar? Eu não recomendo. Por quê? Porque o chiclete você vai ficar mastigando e isso vai, a saliva vai estimulando o ácido clorídrico e vai te dando mais fome. Então aí não ajuda no processo de jejum, tá? Por que dói tanto o estômago na hora da fome? Olha, Fernanda, não é para doer, na verdade, né? Não é para doer. Então a gente tem que observar como é que estão os nossos ácidos estomacais, né? Mas sim o nosso organismo, ele quando está para perto de comer, ele libera um hormônio chamado grelina. Essa grelina é que estimula a fome. Só que a fome vem em ondas. Então, quem já fez jejum aí sabe que, por exemplo, se eu estou acostumado a tomar café da manhã e não tomo, das 8 às 9 me dá aquela fomezinha. Passou, eu tomo um copo de água e depois eu não tenho mais fome. Não é assim? Quem já passou por isso? Que passou a onda da fome, não tem. Então, naquele horário que a gente está acostumado a comer, tem isso. E o enjoo? Já tentei fazer jejum e me senti muito enjoo. O enjoo, Olga, tem a ver com a desintoxicação e pode ser processo de fígado. Então, uma das coisas importantes para o consumo, né? Quando for quebrar o jejum para a limpeza do fígado, é vinagre, uma colher de vinagre de maçã em água. E aí você toma com canudinho, assim, uns 15 minutinhos antes de quebrar o jejum. Ele ajuda muito na limpeza do fígado e da vesícula, claro, então isso é muito importante. Pode mascar o anis estrelado no lugar do cravo? Pode. Perfeito, Rolando. E se mastigo mesmo o chiclete sem açúcar, meu cérebro entende que estou comendo? Isso mesmo, Isabel Noronha. Então é como se estimula. Claro, isso não vai acontecer com anis e com
Vai vir daí que a gente não vai mascar um pouquinho, né? E o chiclete a gente vai ficar mastigando por muito tempo, né? Muito bem, o pessoal está fazendo bastante perguntas. Eu estou gostando de ver isso. Vai passando a fome conforme for se adaptando. Eu vou seguindo aqui, tá, pessoal? Pode deixar as perguntas no chat. Responderei a todas. Acho que até vai levar um pouquinho mais de tempo a live de hoje, porque tem bastante perguntas. Então, as soluções para tudo isso, né, é o jejum intermitente, claro. O grupo de apoio é muito mais fácil fazer jejum quando nós estamos em grupo. Nem tem comparação. Né? Muitos já me falaram de algo, já tentei fazer sozinho, mas no grupo é muito mais fácil, porque forma uma egrégora, a gente se motiva. Todo dia eu coloco um áudio lá para vocês, as pessoas começam a colocar as horas de jejum, o pessoal começa a compartilhar os pratos low carb, as bebidas magnéticas e tudo isso. Então é muito melhor em grupo, gente, é muito melhor em grupo, tá? Então, na verdade, não é só o Diálcool que faz o grupo, é o grupo que ele tem a sua própria energia, a sua própria inteligência. E criar novos hábitos, como a dieta, a atividade física, né? E tudo isso a gente vai estar motivando aí no grupo, tá? Agora, para quem nunca fez jejum e está, assim, um pouco preocupado, olha, vai ter o protocolo semanal do jejum, então a gente vai começar com 12 horas. Primeiro jejum, pessoal, 12 horas, de hoje das 9 até amanhã às 9 da manhã. A gente vai começar gradual, depois vai para. Amanhã eu vou colocar o protocolo da primeira semana, depois para 14. A gente vai fazendo aos poucos, né? Vou colocando ali no grupo o que pode consumir, o que tem que evitar. A motivação do grupo é essencial. Todos os dias eu coloco uma dica importante, né? Um dia eu coloco sobre o café, um dia eu coloco sobre o chá para desintoxicar, um dia eu falo sobre a água com sal marinho. E aí, cada dia eu vou colocando uma orientação, né? E, claro, além dessa, serão mais 3 lives. Então, 4 lives com essa, só que essa é aberta. Das próximas 3 segundas-feiras, às 20 horas, serão lives exclusivas para o grupo do jejum magnético. E elas vão ficar gravadas, né? Se você, por algum motivo, não puder participar, não tem problema, pode assistir a gravação a hora que quiser. E os áudios também, mesma coisa, está lá no grupo de WhatsApp. Você pode, se não assistir na hora que eu coloquei o áudio, pode assistir na hora que você quiser. Mitos relacionados ao jejum. Se eu não comer a cada 3 horas, eu vou ficar fraco. Não precisa comer a cada 3 horas. Não pode fazer exercício físico em jejum? Pode sim. Inclusive a Natália, né, ela tem colocado sempre fazendo exercício, natação em jejum. E várias pessoas, a Daiane, a Adriana Cota. Não dá para trabalhar em jejum? Claro que dá. Inclusive fica até melhor. Porque aí, olha só, quando você come muito pesado, você fica a tarde toda com sono e aí não rende tanto mentalmente. Quando você está em jejum, você é muito mais produtivo. Ah, Diago, mas se eu ficar irritado ou me der uma dor de cabeça? A dica, água com uma pitada de sal marinho. Ajuda a tirar a irritação e a tirar também a parte da dor de cabeça. Mas será que eu não vou perder massa magra no jejum? Não perde, porque você vai estar comendo com qualidade na janela de alimentação, proteínas. E se puder fazer alguma atividade física, não é obrigatório, vai ajudar também a manter a massa magra ou a melhorar a massa magra. E claro, o jejum vai principalmente na gordura, tá? A partir de 16 horas ele começa a queimar a gordura que é para formar os corpos cetônicos. Mas eu não vou ter energia? Vai ter, justamente, porque vai quebrar a gordura para formar corpos cetônicos. E será que eu vou passar mal? Olha, gente, se você estiver muito intoxicado, nos primeiros dias pode ter uma dorzinha de cabeça, um enjoo e tal, mas depois já vai se acostumando e vai desintoxicando. Mas quer dizer que é 21 dias sem comer nada? Não, não é 21 dias sem comer nada. O jejum intermitente é o seguinte, tem o horário do jejum e da janela de alimentação, porque às vezes as pessoas acham que é os 21 dias sem comer nada. Não, não é isso. O que é jejum intermitente? Você tem o horário da janela de alimentação, tá? Então, que é, por exemplo, seu protocolo 12 por 12. Então, 12 horas de jejum, 12 horas de janela de alimentação.
Tem o protocolo 14 por 10. 14 horas de jejum, 10 horas de janela de alimentação. 16 por 8. 16 horas de jejum, 8 horas de alimentação. Então, por exemplo, contando à noite, se a gente começa agora um jejum, por exemplo, 20 horas. Se eu fizer 16 horas, eu vou até as 8 da manhã, da 12, até o meio-dia, da 16. Então, eu fico das 8 da noite até as 16, só tomando água, café, chá, café sem açúcar, né? Ou chimarrão, almoço a partir do meio-dia. Então, eu posso comer do meio-dia até as 20 horas. Então, o jejum intermitente tem horário de jejum e horário da janela da alimentação. Tá bem? Estão indo bem? Sim ou sim? Muito bem. Eu vou ter que botar minha bateria aqui, porque já está dando sinal de bateria aqui. E falou aqui, o pessoal está com muita energia. Falou que o pessoal está com muita energia. Bom, vamos que vamos, então. Vamos ao próximo, aos benefícios, né? Benefícios? Vamos aos benefícios. Então, vai ser o grupo de 21 dias do jejum intermitente, né? E esse nós chamamos de jejum magnético. Quais são os principais benefícios do jejum? Claro, o emagrecimento, sem dúvida nenhuma. Ele tem um grande poder anti-inflamatório e por isso que é muito importante nesse momento de vida que a gente está vivendo, né? Porque quanto menos o organismo estiver inflamado, melhor vai ser o nosso sistema imunológico. Mudança de células, genes e hormônios devido à autofagia, então ele aumenta o hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento ajuda a emagrecer, rejuvenesce, reduz a resistência à insulina. Para quem tem histórico de diabetes na família, isso é sensacional. É uma prevenção para a insulina. Se você está no pré-diabetes, vai diminuir o pré-diabetes. Então, tudo isso é muito importante também estar atento. Quinto benefício, melhora a saúde cardíaca. Por quê? Porque vai baixar os índices de colesterol, principalmente o triglicerídeo. Porque o triglicerídeo é o colesterol que vem do carboidrato. Então, para a gente entender, quando a gente consome muito carboidrato e esse carboidrato não é gasto através de exercício, atividade física, ele vai se depositar em gordura. Que tipo de gordura? Gordura no fígado, gordura abdominal, e gordura em forma de colesterol nas artérias. E aí, claro, pode formar o que a gente chama a placa de aterosclerose. Então, claro, vai diminuir a gordura no fígado, vai melhorar a saúde cardíaca, vai prevenir o câncer pela autofagia, vai ser bom para o cérebro porque ele ajuda a formar células neutróficas. E com relação a isso, vai prevenir o Alzheimer e, claro, tem o benefício emocional. Por quê? Porque a gente vai desassociar essa necessidade de comer por carência ou ansiedade. Ou seja, quem ainda tem muito aquele foco do prazer na comida, eu como por prazer, porque o prazer... Claro, às vezes a gente come um bom prato de comida por prazer, mas tem gente que associa o prêmio sempre é comida. Eu vou me dar um prêmio. O que é? Fast food. Aí fica associando isso, essa dependência emocional. Então, vai associar jejum como, quando não come, como tristeza. Não, a gente tem que quebrar isso. Por isso que a gente vai ter uma live sobre as doenças psicossomáticas também para o grupo. Trabalhar a parte mental através da reprogramação. Na live sobre doenças psicossomáticas, eu vou dar um padrão de pensamento que tem atrás de cada doença, azia, alergia, diabetes, pressão alta, câncer, problemas menstruais, por exemplo. E também tem um benefício espiritual. A pessoa, quando está em jejum, ela fica mais calma, ela fica mais centrada, ela fica menos reativa. Tem sentido isso? Tem sentido? Quem aqui já fez jejum intermitente? Levanta o braço. Quem já fez jejum intermitente? E mantém o braço quem ficou mais calmo, menos reativo quando estava em jejum. Ficou mais calmo. Nem dá vontade de responder para a pessoa, porque hoje eu estou tão zen.
que eu nem vou me estressar com essa pessoa. Não é que a gente vai ficar apático, não, a gente não fica apático, a gente fica produtivo, mas a gente não fica tão reativo, né? Não tá, então tão bem. Inclusive, eu digo para vocês, durante o processo do jejum, não fique vendo filmes de violência, não precisa ficar vendo tantos jornais com notícias negativas, porque tudo isso vai afetando o nosso emocional também. Bom, então para a gente já ir finalizando, né? Vamos finalizando, antes que a Eliane vai falar ainda, vai dar o seu depoimento. Orientações iniciais, né? Então a gente vai ter o jejum, que é, como eu falei, a gente vai ter os protocolos, vai ter os horários de jejum, vai ter o horário de janela de alimentação. Já falei o que pode consumir: água, café, chá, chimarrão, tudo sem açúcar, né? A gente vai fazer o jejum que é calórico, que é justamente o jejum calórico é para o emagrecimento. Se alguém não quiser emagrecer, fala comigo no privado, que aí eu passo o jejum metabólico, tá? É diferente um pouco. O que que acontece? Acontece justamente isso. A gente vai ter essa restrição alimentar, vai formar os corpos cetônicos, vai queimar a gordura e aí vai estar apoiando no processo de emagrecimento. Então, pessoal, o mais importante é o compromisso. Para que quer estar nesse grupo do jejum magnético? Isso é muito importante ter essa clareza, porque senão a pessoa, se não tiver o compromisso com quem? Comigo? Não, com você mesmo. Ela vai desistir na primeira semana. Então, os 21 dias é o tempo necessário para criar novos hábitos. Saiba que vai estar muito bem orientado, eu faço gradual, mas o mais importante é o para que você quer. Coloca no chat aí o para que você quer estar nesse grupo. Coloca aí no chat. Se é para autoestima, se é para emagrecimento, se é para melhorar a energia, para curar o diabetes, para diminuir o colesterol, para melhorar o sono. Coloca aí, porque tudo isso são benefícios do jejum, né? E então, enquanto o pessoal vai escrevendo desintoxicação, perder peso, é muito importante colocar o para quê. Bom, quem ainda, a maioria aqui já se inscreveu, quem não está inscrito, como eu já falei para muitos, o valor é muito simbólico, né? É R$ 98, todo esse pacote. Entra no grupo de WhatsApp, as 4 lives, o protocolo semanal, pode perguntar, tirar dúvidas todos os dias no grupo. E, claro, a interação com o grupo. Se quiser se inscrever para o grupo de janeiro e fevereiro, fica 172. Aí tem um desconto maior. Quem ainda não fez e já quer aproveitar os dois grupos, uns R$ 172. Então pode se inscrever até amanhã. Quer dizer, hoje já está abrindo o grupo, já vai começar o primeiro jejum após essa live, mas até amanhã, terça-feira, a gente vai estar recebendo inscrições, depois fecha o grupo. Vou colocar essa gravação da live no YouTube, e aí, claro, até amanhã, se alguém está vendo a live na terça-feira, dia 11, pode inscrever, se não, só no próximo grupo. Eliane, você poderia nos dar a honra do seu... Já ficou quase de praxe a Eliane de falar aqui nas nossas lives de abertura, né, Eliane? Por que eu convidei a Eliane? Porque a Eliane está desde o primeiro grupo, gente. Então, ou seja, são 10 grupos que a Eliane está participando, né? Na verdade, a Eliane, ela já teve resultado já nos primeiros grupos. Agora, ela vem como para manutenção, mas também pela energia, né, Eliane? A Eliane já é da família magnética. Então, eu vou deixar a Eliane compartilhar os seus resultados, né? E por que ela veio para o grupo, né? Porque tem gente nova aqui, né? Não sabe a história da Eliane e o que você recomenda para quem quer entrar no grupo, Eliane? Boa noite, que delícia, né? Estar aqui novamente com vocês. Alguns já me conhecem, outros, né, estão aí pela primeira vez. Estou muito feliz também que minha filha está aí assistindo, a Emanu, né? Tá aí, tá na live, minha cunhada também. Estou feliz demais, né? Tem Marta aí também que veio e vários, né? Realmente assim, eu falo que eu não canso de falar do jejum magnético,
porque realmente foi um resultado incrível que eu tive na minha vida. Alguns já conhecem a minha história, outros não. Eu tive um princípio de infarto no 2020, né? E quando veio uma junta médica conversar comigo, avaliando, né, fazendo essa avaliação, a única coisa que eles falavam comigo é que eu tinha que perder peso. Você precisa perder peso. Eu sei que eu fiquei umas 2 horas com essa junta médica e todos eles foram, assim, enfáticos que eu precisava de perder peso. Isso foi no mês de dezembro. E naquele momento eu tomei uma decisão que em junho de 2021 eu estaria com 10 quilos a menos. Eu não sabia como, mas eu tinha certeza que eu estaria com 10 quilos a menos. E chegou dezembro, janeiro, fevereiro, e aquilo estava me incomodando, né? Eu ainda não sabia o como, mas eu já estava procurando algo que me apoiasse, né? Para que eu conseguisse chegar ao meu peso desejado, não era o ideal ainda, mas o peso desejado, pelo menos para poder manter, né? Conseguir manter a minha saúde. E foi em abril de 2021, eu recebi uma mensagem do Dr. Djalkon. Eliane, vamos fazer jejum intermitente? Falei, bom, vamos, né? Porque a minha última salvação vai ser isso aqui, não tem outro jeito. Confesso que, assim, quanto é de álcool? Ele 98. Eu fiz o Pix na mesma hora, sem nem pensar. E depois que eu fui pensar, raciocinar, falei, meu Deus, o que eu fui fazer? Aonde eu fui me meter? Que merda é essa? Né? Porque tudo que vocês pensam que jejum magnético, você vai ficar com fome, você vai ficar doente, você vai ter tonteira, você vai ter esse monte de coisas que alguém que colocaram aí, tudo isso eu tinha. O preconceito, tinha tudo, porque minha filha falava, mãe, eu vou fazer jejum intermitente, você é louca, você não vai fazer isso, porque você vai ficar doente, esse povo é tudo doido. Então, tudo isso aí passava pela minha mente, tá? Tinha todas essas crenças e mais algumas, mas era a minha última esperança. Eu não tinha mais por onde correr. E foi exatamente quando, na hora que começou, eu falei, bom, já que eu estou aqui, já que eu comecei, eu vou fazer isso direito. Eu preciso por mim. E quando o Dr. Djalkon começou a colocar os primeiros protocolos, né, eu não pensei 2 vezes. Eu segui exatamente o que ele colocou ali. Mas eu tomei uma decisão, que eu iria fazer esse processo leve. Eu não ia ficar me perguntando, me questionando. Eu queria fazer ele super leve, porque eu precisava dessa leveza. Já tinha tantos outros pesos já em cima, né? Já estava carregando muitas cargas, inclusive a dos quilos a mais. Eu precisava que esse processo fosse leve. E eu não me incomodei com a balança também, porque tem muitos que ficam preocupados se pesando todos os dias, né? Eu não, eu tinha vindo de uma nutricionista e um detalhe muito importante, eu não engordava porque eu comia demais. Eu ganhei peso por não comer e quando eu comia errado. Eu comia bolachinhas, eu não tinha vontade de comer. Eu estava no processo de acabar comigo tão grande que quando eu tinha vontade de comer, eu pegava o biscoitinho, o creme cracker, ou então comia arroz puro, mais nada. Olha para vocês verem o nível que eu cheguei. Então, eu ganhei peso por isso e por outros fatores, né? Que foi preocupação e aquelas coisas todas que a gente tem. E com a pandemia, então, ajudou muito mais ainda, né? Mas eu decidi fazer o jejum, mas que fosse bem leve. E eu segui todos os protocolos com muita tranquilidade. E com isso, trazendo essa tranquilidade, eu conseguia ter mais energia, ter mais vontade. E cada dia eu vi o resultado. Não porque eu estava pesando, porque eu decidi que eu não ia pesar todos os dias, porque isso ia trazer uma preocupação, ia me gerar um desconforto, eu ia ficar irritada. E foi exatamente isso que aconteceu. E quando terminou o primeiro processo, o processo de 21 dias, eu lembro que o Djalkon me ligou e falou assim, Eliane, você pesou? Eu falei, Djalkon, não. Porque como eu estou com uma nutricionista, eu vou pesar na balança dela. 2 dias depois que eu fui pesar, mas eu já senti os resultados, eu senti o resultado na minha roupa, eu senti o resultado da minha energia, com mais foco, com mais disciplina.
Então, tudo isso foi acontecendo. E, para minha surpresa, quando eu cheguei na nutricionista, eu tinha perdido 6,1 kg, tinha perdido 5 centímetros de cintura e 6 de quadril. Quando eu comecei esse processo, eu estava com 89,5 kg. E quando, no mês de junho, já no meu segundo processo, eu já estava, sim, com a minha meta batida, com os meus 10 quilos, tá? E, lógico, depois, hoje, eu já estou com aí menos 15, 16 quilos, né? Nesse processo todo. E hoje eu estava comentando com o Djalco, eu estou fazendo todas as estações, porque faltou mais 2 meses só para a gente poder estar virando, eu estou fazendo 1 ano de jejum e intermitente magnético. Então, eu passei pela estação do frio, eu passei pela estação do calor, e eu posso falar para vocês, estou aqui, sobrevivi, estou sobrevivendo a tudo isso, com muita felicidade, com autoestima super elevada, com vários projetos que estavam engavetados. Hoje eu tenho energia para tirar esses projetos da gaveta e colocá-los em prática. Daqui a pouquinho vocês vão saber o que está acontecendo, né? Tá? Todos esses meus projetos que estavam engavetados há 7 anos. Então, eu falo o seguinte, façam com muita leveza, com muita tranquilidade, mesmo que você não esteja vendo o resultado vai acontecer no final, pode ter certeza, ele acontece para todos nós. Mas o mais importante, você tem que tomar a decisão, tá? O Djalco vai colocar tudo lá, os protocolos, vai colocar tudo. Mas se você não tomar a decisão de que você realmente vai fazer, realmente não vai acontecer, tá? Então, é uma decisão. Eu vim pela dor, porque era necessário, pela minha saúde, porque senão talvez hoje eu não estaria aqui para contar nada para vocês. Então, foi pela dor mesmo. E se quer uma dica, faça com muita leveza. E essa mudança de hábito vai fazer toda a diferença na sua vida. É um novo estilo de vida, uma nova forma de pensar, uma nova maneira de você se alimentar, e com muita tranquilidade e com autoestima elevada. E eu espero que todos vocês cheguem até o final com as suas metas concluídas, né? E aquilo que o Dr. Djalco colocou hoje, se você perdeu 1 quilo, parabéns. Se você perdeu 2, parabéns. Se você perdeu 3, parabéns. Se você não conseguiu perder, mas perdeu medidas, parabéns a si mesmo, mas continue. Não perca essa grande oportunidade, dessa grande mudança de vida, dessa grande mudança, né, de consciência, ter uma nova consciência agora, porque nós estamos agora nessa grande família, e o grupo faz toda a diferença, sim, tá? Porque ele nos motiva todos os dias. E gratidão aí, doutor Djalco, né, por ter criado isso aí para a gente, né? Porque realmente eu vejo que nós todos somos muito beneficiados. Gratidão, Djalco. E todos Um sigam firmes aí. aplauso para Eliene! Bora aí, a Eliene. Gratidão, Eliene, por compartilhar seus resultados. Que bom que a filha dela está aqui. A Emanu tá aí, conhece. Ela que falou, vamos fazer jejum intermitente. Ai, não pode, meu. Agora é ela que está trazendo a final. Vamos lá que é bom. Mas é muito importante fazer com orientação, né? Porque também fazer de qualquer jeito não vai funcionar, né? Então, se você, olha, o pessoal botou aí, ó, depoimento inspirador. Nossa, que bom, obrigado, Eliane, parabéns, sucesso atingir. Sensacional, Eliane, parabéns pela força. Olha aí, ó. Ah, que bom. Então, se você sentiu o chamado, né? Aqui o último slide está aqui, que é justamente esse. Se você sentiu que chegou o momento da transformação, chegou a hora de começar. Então, se você já está no grupo, parabéns, na família magnética. Vamos começar agora o jejum de 12 horas, o primeiro jejum. Já coloquei lá no grupo o aplicativo, a dieta low carb. Amanhã eu coloco o primeiro áudio e o protocolo. E se você, por acaso, ainda não se inscreveu, mande um WhatsApp, mande um Instagram para mim. Aqui está meu Instagram, manda um WhatsApp, me busque no YouTube, que aí você pode se inscrever até dia 11 de janeiro para o grupo 10, tá? Então, pessoal, quero agradecer a presença de todos. Qualquer dúvida, fale comigo, estou para servi-los. Gratidão pela oportunidade de servir
Isso é muito importante, entender que todos nós temos uma missão. E vocês também estão inspirando quem está ao redor de vocês. Saibam disso, que as pessoas da sua família também vão passar por uma transformação. Não é só você. Eu fico muito feliz quando vejo os casais fazendo jejum, mãe e filhas estão participando também. Então é isso que está acontecendo. Todos nós estamos participando de uma transformação. Nós somos VIP, vivo inspirando pessoas. VIP, vivo inspirando pessoas. Então, pessoal, vou interromper aqui a gravação para quem quiser assistir depois, né? E